Olá, amigos. Este é mais um programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Temos a satisfação de estar nesse ambiente muito agradável, que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, e desfrutando da companhia do Geraldo Kemme e também da Mairi Knupp, que estão mais uma vez conosco aqui nesta nova temporada do programa Livros que Iluminam. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom estar aqui. Aos poucos nós vamos melhorando, aos poucos nós vamos aprendendo mais, né, Maria? Com certeza. Muito obrigada novamente pelo convite. Adoro estar aqui com vocês discutindo as obras básicas. E é sempre uma satisfação também, porque nós estamos juntos, compartilhando, aprendendo juntos, e temos certeza que você que nos acompanha também está tendo aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais e se aprofundar também nos estudos da obra O Livro dos Médiuns, que é um livro fundamental do Espiritismo, integrante do Pentateuco kardeciano. São 5 livros básicos, começando com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E o Livro dos Médiuns foi publicado por Allan Kardec na sua primeira edição na França, em 1861. É um livro que tem 2 partes, uma primeira parte em que Kardec faz uma abordagem teórica, filosófica, a respeito da existência dos espíritos, da sua comunicabilidade conosco, e depois apresenta, numa segunda parte, os diversos tipos de mediunidade, com exemplos práticos, inclusive perguntas muito interessantes aos próprios espíritos. E era um pouquinho sobre isso que a gente queria conversar. Em termos de mediunidade, a gente pode fazer qualquer tipo de pergunta para os espíritos? A curiosidade que a gente tem, a vontade de saber como é a vida deles, como é que é o outro lado da nossa vida para a qual a gente vai retornar, a gente tem essa, digamos assim, esse direito de fazer qualquer pergunta para os espíritos? Kardec coloca muito bem aqui no Livro dos Médiuns e ele faz uma questão importante. Para que fim? Para que fim a gente pode, resumindo bem o que ele fala, para que fim nós vamos utilizar isso que nós muitas vezes queremos evocá-los para dizer alguma coisa para nós? Será para questões pessoais nossas, para o nosso orgulho, satisfazer curiosidades, ou será para um fim útil de muitos que nos rodeiam, né? E isso é uma preocupação que nós devemos ter, porque nem sempre aqueles que evocamos, nem sempre aqueles que nós solicitamos são realmente as pessoas que estão no outro plano. Exatamente. Então está onde mesmo? Aqui no Livro dos Médiuns, Mairi? Só para a gente se localizar. Livro dos Médiuns, pergunta 292, correto? Pergunta 292. Exatamente. Aqui, na segunda parte do capítulo 26 do Livro dos Médiuns, na 292, pergunta número 22, os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou da sua felicidade? É que ele coloca, perfeitamente. E as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros. E aqui é importante a gente ressaltar a pergunta anterior, que é, podemos pedir aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? E a pergunta ela é bem breve, bem objetiva. Sim, e eles os prestam de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Então, juntando aqui as duas respostas, a gente vê claramente que a curiosidade ela não é uma coisa ruim quando ela é uma curiosidade boa, curiosidade que procura aquela informação para utilizá-la para fazer algo útil. Agora, quando a curiosidade é aquela curiosidade de eu só queria saber, eu queria saber porque não sei como é que é, não tem nada para fazer, eu queria saber como é. Isso não é uma coisa boa, porque você está desperdiçando o tempo de uma reunião mediúnica que poderia estar ajudando para satisfazer uma curiosidade pessoal que muitas vezes pode não ajudar ninguém. Né? A gente vê a objetividade tanto na questão que Kardec formula, como também na resposta que os espíritos oferecem. Isso está no item 292, né? As perguntas sobre a sorte dos espíritos, ou seja, como é que ficam os espíritos, né, depois no plano espiritual, em que situação eles se encontram. Se a gente pode fazer perguntas para ele, a gente está vendo aqui. A questão da curiosidade, né? A gente pode ser curioso, pode, mas tem que ver se essa curiosidade ela é útil, né? Qual é o fim que ela tem? Eu me lembro da própria constituição da doutrina espírita, não é, Geraldo Mairi?
foi feito em termos assim de perguntas realizadas aos espíritos. Kardec fez Com isso. certeza. Kardec tinha essa curiosidade, ele perguntava, os espíritos respondiam. Só que antes da própria chegada de Kardec, eram feitas perguntas frívolas, perguntas também apenas com uma curiosidade vã, interesses particulares, né? Como é que ia ser a vida do indivíduo, se ele ia conseguir, né, ganhar um prêmio numa loteria, se ele ia se casar com fulano de tal, se a pessoa tinha boa índole, se ia dar certo ou não, um negócio particular, quer dizer, eram interesses muito materiais. E aí quem respondia a essas perguntas de interesses frívolos eram também espíritos, né, que tinham essa, digamos, essa natureza ainda, né, um tanto quanto inferior. Quando Kardec começa a formular perguntas sérias, filosóficas, religiosas, científicas, aqueles espíritos não tinham condições de responder. E aí o que aconteceu? E o fim? O fim é o Pentateuco. Uhum. Então, o objetivo de Kardec, apesar da curiosidade dele nos trazer aquilo que ele estava no sentimento, para ser esclarecimentos para nós, mas o fim está aqui, nós estamos analisando e viveremos muitos e muitos tempos ainda com esse Pentateuco de Kardec, né? Pois é, tão interessante. O resultado de um trabalho, né? O resultado do trabalho. De um esforço, de algo que foi bem útil. Sim, foi interessante você ter relembrado que como foi feito a codificação, né, com as perguntas. E o Geraldo ele estava nos falando antes da gente começar que esses livros, as reuniões públicas que foram feitas com as mensagens de Emmanuel, né, da série dos médiuns, de todos os outros 5 livros que comentam a codificação, elas também foram feitas em reuniões abertas, em que haviam pessoas que participavam também com suas próprias dúvidas. Então, também na elaboração desses livros também foram feitas perguntas que foram respondidas por meio dessas mensagens. Quer dizer, tem um fim aí instrutivo, não é? Não é evidentemente que a gente vai divulgar e vai estimular a questão das reuniões mediúnicas públicas, porque a gente sabe que toda a recomendação, até por ser uma reunião privada, é no sentido oposto. Mas nós temos essas questões aqui, como foram colocadas, né, em termos de uma instrução, de um benefício, de um esclarecimento. Às vezes a pessoa que está assistindo tem uma dúvida, ela faz uma pergunta e vem espontaneamente uma resposta, né, de um espírito, como foi no caso aqui, nessas reuniões que tinham o seu planejamento naturalmente, e essas reuniões eram na década de 1960. 60. E elas foram 90 reuniões, no Ceará dos Médiuns, através dessas reuniões públicas, na Casa Espírita em Uberaba, Chico, e eram reuniões públicas. Muitas vezes o Emmanuel vinha e esclarecia esses pontos que tem aqui. Mas foram 90 sessões durante o ano de 1900, é muito interessante isso. 1960. E a interatividade entre os temas atuais com o Livro dos Médiuns. E eu me pergunto, só por rogar um pouquinho, fiquei pensando assim como vocês devem estar pensando, quantos de nós gostaríamos de ter uma mensagem daqueles que nos foram caros outrora? Será que por vaidade, por orgulho, ou achar que nós temos uma mediunidade mais exacerbada, mais, digamos assim, mais trabalhamos e temos essa oportunidade de receber isso? É como se nós tivéssemos um direito nesse sentido. O direito disso? Será que nós temos o direito? E nem sempre é isso, né? Porque a linha é de lá para cá, né? É daqui para lá. A gente tem a vontade. E se não me engano, é Kardec que faz a classificação das reuniões mediúnicas. Eu não me lembro se é no Livro dos Médiuns ou no Livro dos Espíritos, que ele classifica as reuniões mediúnicas entre reuniões sérias, reuniões frívolas. Exatamente. Quem tiver curiosidade para te procurar. Essa classificação está no Livro dos Médiuns mesmo, né? É muito importante a gente ver, porque nós trabalhamos em torno do Espiritismo, evidentemente, com as reuniões sérias, são reuniões instrutivas. Procuramos, né, nos instruir e compartilhar essa instrução, evidentemente, com aqueles que têm essa afinidade, têm esse interesse. E tudo assim voltado para o melhoramento, né, da própria pessoa, a nossa reforma íntima, a nossa reformulação de valores, né, tantas coisas que a gente ainda tem que melhorar. É para isso, afinal de contas, que serve a mediunidade, porque senão não teria sentido algum. Mediunidade não é por interesse frívolo, interesse apenas material. Aliás, nem tem interesse material na mediunidade, né? É um interesse espiritual, um interesse de valor, né? De valor humano, de um indivíduo buscar cada vez mais se reformar intimamente, seguir as orientações evangélicas. E, nesse sentido, a mediunidade, que foi a base do surgimento da doutrina espírita,
tem uma seriedade admirável e respeitável, não é? Exatamente. E o Seara dos Médiuns, né, o livro dos Médiuns nos fala nessa mesma questão, que pergunta o seguinte: por que a gente poderia essas mensagens trazidas desses irmãos que mais sofrem para nós? Talvez como um exemplo, como um alerta, como uma necessidade de sabermos que aquilo que deixamos de fazer outrora, nessa existência, podemos, com certeza, né, não necessitar desses sofrimentos ou expiações que muitas vezes, na continuidade dos nossos espíritos, na vida que se vem no futuro, né? Eles nos trazem os seus testemunhos, não é? Com certeza. Principalmente nas reuniões mediúnicas, a minha irmã participou de uma já com jovens, né? O pessoal da juventude, eles costumam chamar a gente para a gente observar, né? Aprender como manter a vibração e também aprender com os espíritos. E lá costuma ter muito relato de muitos casos que são dados justamente para aprender, não é por curiosidade, não é para você simplesmente saber como foi a vida de fulano, para você pegar aquilo como exemplo e refletir em cima daquilo, né? Tanto é que depois sempre tem um debate em cima daquilo. Do que vem como ensino, né? Como reflexão. Posso complementar? Pois não. Eu tive a oportunidade de receber esses jovens nos cursos da mediunidade. Foi um testemunho muito importante. A grandeza do comparecimento desses jovens, que muitas vezes já têm uma disciplina muito importante. E as perguntas, a simplicidade, mas a vontade de interagir e realmente perder aquele receio, aquele medo que tem da mediunidade. Foi um trabalho muito proveitoso que nós estamos fazendo nesse campo experimental. A tua irmã estava junto, fiquei sabendo agora, viu, gente? Foi um trabalho realizado na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Bom. Isso é muito importante, realmente, essa troca, esse aprendizado. E Mairi é uma jovem de 20 anos, por isso ela está colocando essa abordagem aqui mais jovem. É importante para nós também acompanharmos e aprendermos nessa troca de experiências. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui na FEB TV. Permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Gostaríamos de dizer a você que nos acompanha, se tiver interesse, oportunidade, até de estar até com os próprios livros em mão. No caso aqui, hoje nós estamos falando, no programa de hoje, e no anterior, conforme falamos, e no seguinte, que falaremos também a respeito do livro dos médiuns e do Seara dos Médiuns, porque a gente vai acompanhando, vamos comentando os itens que são de interesse para o nosso aprendizado. Agora, Mairi e Geraldo, o Emmanuel faz uma conexão no capítulo 55 do livro Seara dos Médiuns, em que ele chama Espíritos Perturbados. Esse é o título da lição, Espíritos Perturbados. Ele faz a conexão lá com o item 292, é o subitem 22, não é isso? Porque isso são mesmo. Várias questões. Então, no item 292 lá do livro dos Médiuns, tem a espécie de uma pergunta de número 22. Qual é a conexão que se estabelece, então, entre o livro dos Médiuns e aqui o Seara dos Médiuns, por gentileza? A principal delas é o seguinte: o que nós podemos aprender com a experiência desses irmãos? Qual a conexão que nós temos que aprender? Essas mensagens que nos são trazidas, porque você fica lá na questão da sorte sobre esses espíritos. E estas questões que nos são trazidas, através das reuniões mediúnicas e através desta gama de livros que nós temos de experiência de irmãos que já se encontram na espiritualidade. O que pode trazer para nós? Qual é o fundamento? E como nós estamos tratando essas questões hoje? Era rudimentar, como no passado, que não tínhamos a experiência, a disciplina mediúnica para atendê-los? Ou ela já se entra num contexto maior que nós podemos ter mais esclarecimentos e uma ajuda melhor a esses irmãos? Esta é a relação primeira. Talvez a Mairi tenha alguma coisa a mais para acrescentar, né? Sim, é importante ressaltar que antigamente, né, como já foi colocado, as reuniões eram de teor principalmente frívolo. Então, não tinha um objetivo superior, né? Exatamente. E foi numa reunião dessas que Kardec teve contato com o mundo invisível pela primeira vez. E aqui a relação entre o livro dos médiuns e o Seara dos Médiuns é justamente isso. O livro dos médiuns ele procura esclarecer o que é a atividade mediúnica.
né? E antigamente, como o Geraldo falou, não tinha como ter esse atendimento porque os próprios médiuns não sabiam o que era mediunidade. Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não sabiam o que estudar, não tinha nada para estudar. Então, agora que nós já temos um conhecimento mais profundo sobre o processo mediúnico e sobre a doutrina espírita, nós podemos, já fomos ajudados, agora nós podemos ajudar, né? É como é importante o estudo, né? A gente até costuma assim dizer, o estudo em termos de mediunidade, ele é importantíssimo e a prática é indispensável, porque a gente tem que ter o conhecimento teórico, mas tem que ter também a experiência na vivência em si. Mas o estudo nos dá toda essa base para o esclarecimento. É muito importante a gente saber em que terreno estamos pisando, como é que a gente deve lidar, até nos conhecer um pouco mais. E Emmanuel fala de espíritos perturbados. É possível conhecê-los, estes espíritos perturbados, de perto? Sim, mesmo porque eles estão sempre junto de nós e eles nos influenciam. Isso é um programa anterior, se você tem a curiosidade, olhe um programa anterior que você vai ver. Mas veja bem, é possível conhecê-lo pelo sofrimento, né? Porque eles estão muito junto de nós e nós ainda somos espíritos imperfeitos aqui encarnados. Então, nós também somos perturbados, Geraldo? Podemos dizer que sim. Porém, qual é o nosso nível de perturbação? Quais as vibrações que nós queremos? As perturbações são constantes. Se nós nos deixarmos envolver diariamente, nós com certeza seremos espíritos perturbados. Ainda somos. Estamos num progresso. Mas veja bem, eu sempre digo, a gente, puxa vida, somos espíritos perturbados, não temos mais esperança? Não. Nós temos que compreender que já fomos simples e ignorantes. E agora já estamos num mundo de provas e regeneração. Ou melhor, provas e expiações, já numa nos passagem. Limiares, então já progredimos. Muito importante dizer. É a tão falada transição planetária, né, transição planetária, né? O mundo está em transformação, né? Não só o planeta no sentido físico, material, mas também no sentido da psicosfera que envolve o planeta, né? As pessoas estão começando a pensar diferente. É interessante aqui que eu estava lendo, aí Emmanuel fala desses espíritos perturbados que surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados, entre a negação e a revolta. A gente está vivendo hoje, na atualidade, essa realidade aqui, de tantos revoltados, de tantos que se manifestam às vezes num comportamento de loucura, de insanidade, num desafio, por exemplo, de não acreditarem. A gente vê isso hoje em dia? Ainda vemos, infelizmente. Mas veja bem, Emmanuel nos coloca aqui como essa categoria de loucos e desmemoriados. Antigamente a situação era muito pior. Porque se a gente fazer uma concepção, quem é um pouco mais antigo, assim que nem eu, só um pouquinho, não é muito não, mas a gente pode ver o seguinte, antigamente esses irmãos eram conduzidos para os nosocômios, isto é, os hospitais, aqueles hospitais psiquiátricos, entre o tratamento era totalmente desumano. Quais as casas, a maioria dessas casas que realmente acolhiam, eram casas espíritas, eram hospitais espíritas que tinham antigamente. Se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que os hospitais espíritas é que atendiam esses irmãos, tentando trazer um conforto, uma compreensão melhor. É já uma visão mais espiritual. Mais né? espiritual, e por não só aquele tratamento, digamos assim, alopático diretamente, que faz o ser parecer permanentemente louco ou desmemoriado, né, tia? Aqui, Emmanuel, o Tchê aí deu uma... lá do sul, Tchê, né? Porque o Geraldo é gaúcho. Não tenha dúvida, Tchê. Emmanuel coloca aqui, Mairi, hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los, se referindo aqui aos espíritos perturbados. Hoje. Isso é fácil esclarecer, não é? E também aliviá-los. Por quê? Bom, primeiro vai do nosso conhecimento do estudo, né? Da compreensão do que se passa com esses espíritos e do que se passa conosco também. E nós podemos auxiliar os espíritos encarnados e encarnados que estão perturbados. Porque nós temos todas as ferramentas nos foram dadas, a codificação está aqui para nos servir de base, e nós temos a capacidade de compreender melhor.
Eu acho que também vai de que antigamente, por essa falta de compreensão, as pessoas julgavam muito rapidamente as outras. Que nem o Giraldo falou, o moço estava desmemoriado, louco, ninguém sabia o que poderia ser. Poderia sim ser uma doença psicológica, mas também poderia ser uma perturbação espiritual, né? Então, a falta de conhecimento, ela leva o ser humano a fazer muitas coisas que não são certas, mas já com conhecimento não tem desculpa para fazer errado, né? É tão interessante como é importante o estudo, a leitura, porque isso vai nos abrir a mente. E a gente tem, em termos do Espiritismo, uma vasta literatura que pode facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão. Sempre importante estarmos baseados nas obras fundamentais, as obras de Kardec, o Pentateuco kardeciano, a gente fazer essa leitura, esse estudo, e temos a oportunidade ainda de ter, por exemplo, espíritos como Emmanuel, que vai fazer o comentário, de estudando a codificação. Então, isso para nós é um alento, porque vai facilitar a nossa compreensão. Agora, a gente precisa estudar. Tantos esclarecimentos que foram feitos com as obras, por exemplo, de André Luiz, pela psicografia de Chico, não é? Em termos de mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, não é? Temos Joana de Ângeles trazendo tantos esclarecimentos, Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária, não é? Com tantas informações claras, nítidas em torno da mediunidade. Zilda Gama, uma vivência mediúnica muito. Experiência muito rica, né? Zilda Gama, Hermínio Miranda, tantos assim médiuns e estudiosos que a gente precisa atentar. Agora, sobre esses assuntos, é tão assim instigante a mediunidade e as influências dos espíritos que Emmanuel traz aqui à tona, Mairi. O item 254 do Livro dos Médiuns, lá no seu subitem 2, quando fala do livre-arbítrio e da obsessão. Exatamente. Na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, aqui no subitem 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de moralidade irrepreensível e que, apesar de tudo, se veem impedidas de entrar em comunicação com espíritos bons. Ao que é respondido: isso é uma provação. Aliás, quem te diz que elas não trazem o coração manchado de certo mal? Que orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, ao se mostrarem ao obsediado sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Ou alguém na Terra que possa dizer-se perfeito? Isso é muito interessante. Coisas profundas, né? Profundas, e como nós estamos no item da obsessão, é exatamente um modo de obsessão a que nós somos influenciados constantemente. Particularmente aquilo, nos julgarmos muito maior do que realmente somos. Né? Às vezes vem essa vontade, né, Xará, assim, de querer contactar os espíritos superiores. Ora, se a gente é bom, olha só já a pretensão, né? A gente se acha bom. Nós não somos maus, provavelmente, mas também tem uma caminhada longa para sermos bons, né? Se o próprio Cristo diz que nem ele, né, aceitava ser chamado de bom, só bom Deus o é, imagina. Mas, de qualquer maneira, a gente não se sente mal. E a gente, às vezes, quer contato com os amigos superiores, né, da espiritualidade maior, e não consegue. É a pergunta que Kardec faz, né? Por que a gente não consegue? Né? Aí a resposta. Está na causa e efeito, né? Já falamos aqui no último programa sobre a disciplina que devemos ter com nossos pensamentos e nossa psicosfera, e se não há possibilidade de contatar esses espíritos porque você não consegue, então tem alguma coisa que está errada, você tem que olhar para si mesmo, não é os espíritos que estão te ignorando. Né? Deixar um pouquinho a curiosidade de lado, mas olha, nós todos somos curiosos, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Geraldo e com Mairi a respeito do Livro dos Médiuns, da obra também Seara dos Médiuns, em que Emmanuel comenta trechos, itens, questões dessa obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns. E no capítulo 64 do Seara,
Emmanuel intitula Livre-Arbítrio e Obsessão. Vai fazer análise do item 254, lá no subitem 2º do Livro dos Médiuns. E é tão interessante, qual é a relação que tem entre livre-arbítrio e obsessão? Às vezes a pessoa é obsidiada porque ela quer, ela usa o livre-arbítrio, a vontade dela, e se deixa obsidiar? Nós discutimos muito isso nas nossas reuniões nos estudos espíritas, porque a obsessão ela é fruto do livre-arbítrio. Nós chegamos à conclusão que sim, porque a obsessão ela é fruto de uma escolha que se faz muito antes dela acontecer. A escolha de pensamento, a escolha de vibração. E a obsessão ela não se dá do dia para a noite, é uma coisa que é construída. Então, você escolheu ficar com aquela vibração, com aquele pensamento durante um tempo muito longo. E aí culminou na obsessão, que é um espírito que se aproxima de você com as mesmas inclinações, com os mesmos pensamentos, e se aproveita daquela situação psíquica em que o obsediado se encontra. Né? 20 anos só tem o corpo, né, Geraldo? Exatamente, né? E isso, dentro desse quadro das obsessões, elas são muito importantes. Nós somos influenciados pelos espíritos, claro que sim, mas as obsessões, elas nos vêm. E tem um exemplo muito, muito prático e muito simples, né? A ligação toca, nós é que atendemos. Se o plano daqueles irmãos que são mais fúteis conosco, querem nos influenciar, eles tocam o telefone para nós. Se nós não atendermos o telefone, obviamente nós não vamos estar dando vazão àquela obsessão. E a gente que sabe que as obsessões muitas vezes levam a transtornos muito difíceis, né? Só para entender, a obsessão seria uma influência negativa, não é? Influência perturbadora sobre aqueles que estão encarnados. Mas a obsessão não é só encarnados, desencarnados para encarnados. Pode ser muito bem encarnados para encarnados, desencarnados para desencarnados. Ela está em todos os momentos. Quer dizer que eu posso te obsidiar e vice-versa? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Vamos pensar. Eu posso pensar, o Geraldo, ele trabalha aqui na Casa Espírita, é vice-diretor. Eu acho que eu tenho condições também de ser vice-presidente da Casa Espírita. Será? Isso é uma maneira de obsediar, porque eu não estou lançando bons pensamentos para ele. Eu estou pensando na vaidade ou então no pressuposto que eu poderia substituí-lo. Na verdade, não posso, viu, gente? É só um exemplo. Como é que fica a situação daquelas pessoas, nos parecem até com razão dizer assim, olha, eu não quero essa influência, eu não estou pedindo essa influência, mas ela vem, ela é muito forte e ela passa a me dominar. Como é que fica? Que explicação a gente pode ter diante disso? Nós temos que lembrar que, como já foi dito, a obsessão é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, se você afirma que não está pedindo essa influência, não está chamando essa influência, então é um caso excepcional, porque tudo que se aproxima de nós, que acontece conosco, os causadores somos apenas nós. Então, se o espírito está te obsediando, está te molestando com seus fluidos, com seus pensamentos, suas intuições, então você tem que olhar para você mesmo. De certa maneira, a gente está permitindo que isso aconteça. Sim, de alguma forma. Pode ser até uma forma inconsciente, mas ainda assim, o causador daquilo, como pode dizer, o farol que chama aquela influência é você. Então, naquela resposta anterior que você deu, a gente vai entendendo, né, Geraldo, que a causa, ou seja, a origem acaba sendo uma certa vontade ou liberdade que a gente permite. Aquiescência, digamos assim. Nós aceitamos. Em algum momento. Não existe obsessão só de um lado, existe dos dois lados. Aquele que obsidia e aquele que aceita. A gente não poderia dizer, então, que o obsidiado é vítima e o obsessor é o algoz? Podemos dizer isso, mas veja bem, se nós considerarmos que nós é que aceitamos, nós estamos quase no mesmo nível, no mesmo conhecimento vibratório. Isso muitas vezes se dá por as obsessões são obsessões leves, a fascinação, né? E as perturbações são a fascinação ela é muito, muito, digamos assim, sutil para nós, porque nós sempre prejulgamos que nós somos muito mais daquilo
que podemos ser realmente. E isso nos faz acreditar. E se me permite uma pequena historinha, eu sou o contador de histórias, né? No livro Contos dessa de Outra Vida, do nosso irmão Chico, pelo Humberto de Campos, ainda como psicografia do irmão X, ele nos coloca numa reunião mediúnica que um benfeitor muito simples, muito humilde, que comparecia àquela reunião, é perguntado por uma senhora que lá está presente. E ela disse, eu gostaria de saber o seguinte, eu quero montar um grupo mediúnico, mas só de espíritos elevados, só de médiuns com uma qualidade muito importante, num local aprazível, que não haja barulho, que não haja interferência de nada. E o espírito vai dizendo, puxa vida, é muito bom as suas intenções. E ela continua dizendo, e as pessoas vão estar felizes quando lá chegarem, elas não vão interatividade com as coisas que nós temos nas nossas casas. E ele mais uma vez diz, puxa vida, é muito bom, entendo. E vai, nessa narrativa, vai chegando ao final. E no momento seguinte ela pergunta, aonde posso encontrá-lo? Eu disse, olha, você tem que fazer parte do grupo mediúnico de Jesus Cristo, porque só lá nós teremos uma perfeição relativa dos trabalhos mediúnicos. Isto é, a pessoa se coloca num patamar como se estivesse fascinada por aqueles pressupostos que ela acha que é, né? É interessante. E a passividade também é uma atitude perigosa num momento como esse, porque às vezes você realmente está aqui tranquilo, tal, aí chega aquele amiguinho que quer te perturbar e fala alguma coisa no seu ouvido e você imediatamente muda seu campo vibratório. E você não faz nada a respeito. Pois é, nós acabamos tendo certa responsabilidade, evidentemente, né? Em algum momento houve uma permissão, uma fragilidade, uma aquiescência, conforme o Geraldo falou, e esse vínculo se estabeleceu. Normalmente a obsessão se dá num processo também de cobrança, porque ele é um processo, não começa do dia para a noite, nem da noite para o dia, mas ele vai ao longo, né, de um tempo e se dá num processo geralmente de vingança, quando o espírito quer, né, fazer justiça com as suas próprias mãos e aí coloca o outro na condição, né, daquele que o prejudicou, agora ele quer prejudicar. Então a gente vai estudando à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito, que as questões não são tão simples. Kardec teve a sabedoria de estudar profundamente o assunto obsessão, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Quando fala, né, dos graus da obsessão, então, o Xará estava se referindo aqui, nós temos a obsessão simples, que é o caso mais sutil, a fascinação, que é um segundo nível, a pessoa já se sente envolvida, já vai, né, se sentindo assim, como se fosse, né, talvez vaidosa, né? Ela vai sendo excluída, vai sendo afastada do grupo porque ela é independente, o espírito vai tomando conta, né? E ela vai permitindo que isso aconteça. E finalmente o terceiro grau, que é a subjugação, que aí já é um domínio praticamente absoluto ou total, porque o indivíduo permitiu chegar nesse ponto, aí ele vira quase que um joguete, digamos assim, dos espíritos, né? E aí Emmanuel fala do livre-arbítrio, aqui no item 64, Seara dos Médiuns, né? Ele começa dizendo aí, né, Mairi, de uma forma muito curiosa, né, sobre o tratamento da obsessão, não é? No tratamento da obsessão, frequentes vezes entre os ceareiros, né? Isso. Entre ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Como influir? E nós temos esse livre-arbítrio para assim fazê-lo, né? Nós queremos influir ou queremos julgá-los? Queremos auxiliá-los ou queremos acolhê-los junto de nós? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, né? E também a gente pode aceitar ou não, né, uma influência. Exatamente. Até aquela história, né, de Chico, que tinha a fila de obsessores, aí um que já estava insistindo há muito tempo, né, começou a dizer para o pessoal da fila, olha, pode parar aqui que isso aqui não tem jeito não. Quer dizer, ele não permitia a influência negativa, então a obsessão não acontecia, não é? E essa questão do livre-arbítrio eu julgo muito importante. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, né, o que seríamos? Uma máquina? Um estojinho que se coloca em qualquer lugar, não teríamos o pensamento, mas ele nos dá a oportunidade de ter o livre-arbítrio. E veja que muitas vezes nós não nos deixamos envolver nesses casos, como ele coloca aqui, né? O princípio de causa e efeito daquele irmão que coloca, e não nos deixamos envolver, muitas vezes por receio, por medo, né? Mas nós temos esse livre-arbítrio.
Exato. Podemos assim agir. É isso mesmo. Então, a gente coloca aqui, né, diante da obsessão, Emmanuel nos falando, não te mostres indiferentes à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. Quer dizer, a gente não pode ser indiferente, né? Não dar atenção, a gente precisa considerar, precisa tratar, acolher, não é isso? Aspereza é veneno sutil, irritação retorna qualquer serviço a estaca zero. Olha que interessante, né? Como é que é isso? Irritação retorna qualquer serviço a estaca zero. Quando começar tudo de novo. Exatamente. Assim como a persistência no bem é um trabalho que deve ser feito com muito afinco, a obsessão também é um trabalho que é feito ao longo do tempo. Então, se você manter a sua vibração, você escolher se vigiar, não tem como você sucumbir, né? Uhum. É uma insistência, né? Uma perseverança que a gente precisa ter. E essa questão da irritação, no nosso dia a dia nós vamos ensinar o filho, puxa, não faça isso, mas de uma maneira que ele entenda, que ele possa se acolher aquilo. Agora, se nós chegamos irritados, não faça isso, realmente a primeira reação que ele tem é parar. Puxa vida, o que houve? Exato. Só para fechar aqui, que o nosso tempo já está esgotado, socorre o obsessor e o obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Então é preciso, meus amigos, termos paciência sempre no aprendizado, na relação com os nossos irmãos desencarnados, no trato das obsessões, das influências perturbadoras e, sobretudo, também paciência em sabermos utilizar da maneira mais adequada o nosso livre-arbítrio, que é esse dom que Deus nos concedeu, uma faculdade para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Agradecemos muito a presença, Geraldo, aqui no nosso programa, Mairi também. Obrigada. E a todos vocês que têm nos acompanhado sempre, uma presença muito bem-vinda. Permaneçam conosco aí na continuidade dos próximos programas. Muito obrigado pela atenção.